Olá pessoal, tudo bem? Essa videoaula vai abordar um pouquinho sobre a Primeira República, que começa em 1889 e se dirige até 1914, que já dá margem ali para o início do governo de Vargas, tá certo? Então, gente, vamos lá. Vamos tentar entender algumas questões aqui dessa primeira fase da nossa República. A primeira coisa que nós vamos ter aqui é o marco inicial dela, que vai ser dado pela saída de Dom Pedro II do poder. Então, Pedro II sai do poder de forma deposta, ou seja, ele vai ser retirado à força do poder a partir de uma junta militar. Vai ter um golpe militar, né, que vai ser liderado ali pelos militares, principalmente por conta da figura de Deodoro da Fonseca. A gente percebe que esse golpe militar ele tem características muito marcantes. A gente vai perceber, primeiro ponto, que é uma transição sem participação popular. O movimento republicano de época ele tinha um pensamento muito voltado ali para o positivismo. E o pensamento positivista ele tem uma vibe do pensamento de que tipo assim, a revolução ela não precisa ser para as camadas populares, ela precisa ser uma revolução das camadas administrativas. Então a gente vai ter aí uma revolução que não vai envolver a camada popular. Tipo assim, muda-se de poder, mas sem precisar do povo. Então, essa primeira fase da República ela é marcada por isso, certo? Ponto interessante, quando se dá esse golpe de poder, não há eleições, então precisa se construir um governo provisório para construir esse próximo processo, que é justamente o processo das eleições. Então, o governo provisório é estabelecido e aí, com o governo provisório, é constituída a República dos Estados Unidos da América, tá? Outro fator, quando é instalado esse governo provisório, a gente vai se organizar para ter eleições. E aí, para construir esse pensamento, é preciso construir um sentimento de país, um sentimento de nação. Então, como é que eu construo esse novo ideal? Porque durante o Império tinha uma construção de ideal, né? De hino, de bandeira, de ideias, cultura e tudo mais. Com a República, é preciso repensar esses ideais. Então, eu repenso muita coisa, eu reajusto muita coisa. E aí, no governo provisório, a gente vai perceber a formação, por exemplo, de quem seriam os heróis da pátria, quem seriam figuras históricas que lutaram pela a proclamação da República. E aí nós temos, por exemplo, a figura de Tiradentes. Posteriormente, a gente vai ter a reformulação da bandeira do Brasil, que não vai ter muita modificação, a gente vai ter só a retirada do símbolo da Casa Imperial, né? E colocar no centro o céu estrelado e uma frase justamente do movimento positivista, né? Que seria ordem e progresso. Então a gente vai construir aí elementos culturais de uma nova identidade para o país, tá? Pós-governo provisório, a gente também tem que implementar uma Constituição, porque a Constituição do Império ela vai ser retirada, né? Ela vai ser colocada à parte. Então, com a nova Constituição, e a gente tem a segunda Constituição do Brasil, a primeira é de 1824, né? Que é a Constituição do Império. Eu vou ter agora a nova Constituição, que é a Constituição da República. A primeira Constituição da República é a segunda Constituição do Brasil. Principais mudanças que nós vamos ter. A primeira delas é a eleição de governadores, então o Brasil ele se torna um país federalista, né, onde os estados, né, eles têm certa autonomia, né, unidades federativas que unidas formam uma nação, formam um estado nacional, que é o Estado Federativo do Brasil. Eu tenho um fim do poder moderador, uma vez que agora não tenho mais um imperador, então o poder ele vai ser dividido em três instâncias, né? Eu vou ter o poder legislativo, eu vou ter o poder judiciário e vou ter o poder executivo. Há também a separação entre Estado e Igreja. Então, o Brasil está um país laico, onde o respeito à religiosidade é fundamental. Outro fator é o voto. O voto ele se torna universal, porém masculino, e não para qualquer homem. E aí eu levanto as seguintes questões. Esse voto universal masculino, ele tem um caráter bem marcado, e ele vai ser baseado em alfabetizado e com 21 anos. Então não era qualquer homem que poderia votar. E aí eu levanto a seguinte questão. Quem eram os alfabetizados no Brasil daquele período? Quem eram os alfabetizados no Brasil do final do século XIX para o século XX? Tá entendendo? Quem eram as populações que poderiam votar? Quais os pensamentos que elas poderiam defender? Quais pautas levariam a pontuar? Beleza?
Pós-governo provisório, a gente tem o governo de Deodoro. Deodoro, né, e depois Floriano, são os primeiros presidentes. E aí, no governo de Deodoro, em particular, a gente tem alguns pontos muito interessantes. Primeira coisa que Deodoro vai fazer é tentar desenvolver a nossa economia. Então, ele vai traçar algumas medidas econômicas. Dentre elas, ele vai fazer um ajuste, né? Ele vai fazer com que os bancos privados, né, os bancos particulares, eles pudessem emitir moeda. E essa é uma tarefa dos bancos públicos, né? E aí o que, que vai acontecer? Ao fazer isso, ele dava direito de crédito para a galera. Então a galera podia pedir dinheiro emprestado, porque estava sendo gerado muito moeda, muito dinheiro e tal. E a galera poderia investir em indústria, né? Poderia investir em negócios para transformar a nossa economia. Qual foi a consequência desse processo? À medida que eu emito mais moeda, que eu lanço mais moeda no mercado, eu posso inflacionar os produtos. E aí, ao inflacionar os produtos, as pessoas não tinham poder de compra. Se ela não tem poder de compra, ela lança uma mensagem para a indústria, né, para o produtor, de que eu estou produzindo demais e não estou tendo consumo. E aí gera falência das empresas. Esse processo ele vai ser lido e criticado muito na época, ao ponto de ser chamado de enxilhamento. Porque existia um ditado popular de época que diz assim, que cavalo enxilhado não se passa duas vezes. E aí a ideia é justamente essa. Porque o que, é que acontece? Uma oportunidade boa, ela não passa duas vezes na sua frente. E é justamente isso. A oportunidade do Brasil ter crescido não cresceu. E aí ele vai ser fortemente criticado. E ao ser criticado, ele vai ter uma reação, né? Primeiro que o parlamento dele, né? O legislativo, vai tentar limitar o poder do Deodoro. E o Deodoro não reage muito bem a essa situação. O que, é que ele faz? Ele vai tacar um golpe de Estado. Ele vai fazer um estado de sítio e vai limitar o poder de todo mundo para si. Para sair desse estado de sítio, o Deodoro tem que sair do poder. E aí, com o fim do estado de sítio, eu tenho aí Floriano Peixoto assumindo a presidência do Brasil, certo? Ele põe fim ao estado de sítio, mas o governo de Floriano é um governo também marcado por muitas revoltas, tá certo? Então, Floriano vai ser lido como Marechal de Ferro. Guarda essa ideia. Floriano é conhecido como Marechal de Ferro. O primeiro ponto que a gente vai ter vai ser a revolta armada, que é uma revolta da Marinha, e ela vai ler o governo de Floriano como um cara que não trazia boas ideias, como se Floriano não fosse didático, Floriano não fosse diplomático, Floriano não fosse das palavras, mas sim da violência. Então, isso era um sinal de que a ideia republicana ela não estava florindo, ela não estava acontecendo. Então, a Marinha, acreditando nesse pensamento, ela vai tentar dar um golpe de Estado, ela vai tentar derrubar Floriano. Não dá muito certo, certo? E aí esse governo, essa revolta fica chamada de revolta da Armada justamente porque eles se armam contra o governo. A Revolução Federalista ela começa lá na região sul. Aí eu tenho as elites suíças buscando o poder, né? A nossa primeira república ela começa com os militares, mas com uma forte influência ali, principalmente do sudeste brasileiro, né? São Paulo, Minas Gerais, eu começava a engatinhar ali um processo. E aí o que, que vai acontecer? Lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ter algumas eleições particulares, né? Que é justamente as eleições do Estado. E aí o que acontece? Vai ter dois partidos, os pica-paus e os federalistas. Os federalistas, né, eles eram muito fortemente contra o governo de Floriano, enquanto que os pica-paus estavam muito boas. E aí o que acontece? No conflito entre os dois vai se instaurar uma guerra civil, que é uma guerra que vai acontecer em 1893. Floriano, como presidente, vai toma partido pelos pica-paus, que é quem apoiava ele, né, intervindo ali na revolta e abafando a banca. Essa revolta fica chamada então, de Revolução Federalista, justamente por esse motivo. Beleza? Se a gente for parar para analisar, tanto Floriano quanto Deodoro tiveram posturas muito, como posso dizer, posturas muito violentas, né? E aí essa fase da República a gente vai chamar ela de fase da República da Espada. Por quê? República da Espada por conta de um símbolo muito forte do período, né? Os militares eles tinham uma espada, literalmente, e a espada simbolizava a ação de poder e uma ação violenta, né? Eu legitimava o meu poder através da violência. E aí a espada ela marca esse período. Por esse motivo, a gente vai chamar a primeira fase da República de República da Espada por conta do comportamento dos presidentes em abafar manifestações de forma extremamente violentas. Tá certo? Quando os dois presidentes militares deixam o poder, eu tenho uma transição desse poder. Se antes a gente estava na mão dos militares, que
tá caro esse golpe, agora ele vai transicionar para a mão dos civis. A gente vai perceber a primeira formação aí de governantes civis. Esses governantes civis, eles vêm muito fortemente apoiados pelos latifundiários. Então a gente vai ver aí uma formação de uma nova república, certo? Ainda é a primeira república, mas a gente vai perceber que é uma fase, é uma subfase da primeira república, tá certo? Que essa fase da república a gente vai poder chamar posteriormente de república oligárquica ou então república café com leite. Mas como é que essa galera começa a acontecer e como isso vai mexer no campo, né? E aí eu tenho uns conflitos no campo. Dentre eles eu tenho a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, assim como a Guerra de Contestados, que a gente vai ver no final desse vídeo, a gente vai ver a situação do seguinte fator: a miséria que existia no campo, tá certo? Havia uma forte concentração de terras e de renda na mão de poucos e uma grande maioria sem acesso a nada. E aí, o que acontece? Eu estou falando aí do interior, estou falando de regiões rurais, a qual a galera não tinha direito a voto porque não era alfabetizada. E quando votava, não votava porque queria votar ou em quem queria votar. Então, estou pegando essas duas questões. E aí, o que acontece? Dentro desses lugares, a figura dos padres, né, a figura religiosa, ela é muito influente, tá certo? Então, o que a gente vai perceber é um movimento messiânico. Messiânico porque lembra Messias, né? Messias vai ser a questão de Jesus, né? Que ele vai pregar e vai chamar a atenção de uma população muito carente. No caso de Canudos, que é lá na Bahia, a gente vai ter Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele vai ser um padre, né? Ele vai ser um, um cara religioso e ele vai fazer forte crítica à República. E vai criticar a República dando ênfase à miséria e aos impostos que o povo tinha que ter, que o povo tinha que pagar, que o povo tinha que sofrer. Então, nos seus discursos, eles vão acabar atraindo muitos seguidores sertanejos, muita população pobre, muita população camponesa que estava ali, assim, tentando lavrar a terra, mas não tinha como sobreviver, né? E aí o que ele faz? Ele começa a caminhar e a galera começa a acompanhar ele. E aí, em um dado momento, ele disse: vamos se apossar dessa terra, vamos ficar com essa terra tem todas as condições que a gente precisa. Vamos findar aqui a nossa comunidade. Isso já é o Arraial de Canudos, lá na Bahia. A Real de Canudos ela é extremamente desenvolvida, né? Eles conseguem construir um processo muito interessante. A gente vai ter aí construção de rede de estradas, rede comercial, tá certo? A gente vai perceber uma formação de uma sociedade comunitária, onde todo mundo produz em bem da subsistência da galera, tá entendendo? Qual é o BO de Canudos? Canudos não pagava impostos. Canudos não devia obediência a latifundiários. Então isso mexe ali com a questão dos poderes de época. Então, imaginem só, latifundiários, coronéis das regiões, que viam a Canudos crescendo e começam assim, olha, Canudos pode nos ameaçar, pode ameaçar nosso poder. Ele poderá influenciar, por exemplo, na questão das eleições. Então, não é interessante. Começa a se levantar, quase que época, né? Muitos motins, muitos pontos, e aí eles tentam contra-atacar. Isso leva, né, a várias investidas do governo. A Canudos se torna o segundo maior conglomerado populacional da região da Bahia, tá certo? E aí o governo ele começa a mandar algumas tropas para poder abafar a banca e é tido 4 expedições. Algumas dessas expedições vão ser registradas por Graciliano Ramos. Não, é o Graciano não. É Euclides da Cunha. Euclides da Cunha ele vai fazer um livro chamado Os Sertões. Lá nos Sertões ele vai contar justamente a história de Canudos a partir desse olhar dele enquanto sulista sobre o Nordeste e sobre a situação de lá. Então a gente vai perceber dentro do material de Euclides da Cunha e Os Sertões a ideia de como era a nossa fauna e flora, como era a nossa população, tá certo? Para a sociologia, ele é um pré-sociólogo brasileiro, tá certo? É um material muito interessante. Continuemos. Ponto 2. República oligárquica, como eu contei para vocês. Então, o que a gente viu lá em Canudos vai mexer com as bases da galera. Mas que bases da galera? Que poder é esse? Bem, quando os militares deixam o poder, né? Teodoro, Floriano, quem assume o poder são os civis. Mas esses civis, eles vão ser apoiados por latifundiários, por coronéis, né? Que fazem com que ele votasse. E aí eu vou existir aí um clientelismo, tá certo? O coronel, que era um latifundiário, que tinha muitas terras, muitos trabalhadores, muitas pessoas que deviam favores a eles, né? Que aí podemos chamar de clientes, deviam favores, acabavam votando no candidato que ele queria. E aí, o que é que acontece?
ter o apoio desse coronel fazia você ganhar um cargo na política, fazia você ganhar, por exemplo, as eleições daquele período. Então você era um forte influente da política estadual. Tendo uma influência na política estadual, ou se unindo a outros coronéis da região, você começa a ganhar apoio regional e, consequentemente, nacional. E aí começa, do coronelismo, a gente vai passar para a política de governadores, que vai ser esse pacto de apoio mútuo entre poder federal e poder estadual, uma vez que, tipo assim, o Estado vencendo, apoiando um presidente, eu estou falando que aquele coronel que fez aquele governador vencer vai ter esses votos para aquele presidente, tá certo? Então era tipo assim, se eu, enquanto governador, puder apoiar esse candidato, quando ele vencer, ele poderá me dar retorno, né? Ele vai me dar pautas, ele vai me dar investimento, né? Ele vai me mandar demandas e tudo mais que eu posso aí ajudar o meu coronel. E assim o dinheiro fica com essa galera. E aí, essa política, ela vai ser chamada também, para além da política de governadores, nessa relação, é justamente de política café com leite. Café com leite por quê? O café era o principal produto agroexportável do Brasil, a nossa commodity naquele período, tá certo? E aí o que aconteceu? Os maiores produtores de café na época eram Minas Gerais e São Paulo, principalmente São Paulo. E aí o que acontecia? Havia-se um revezamento político, tá? Então, em uma eleição que deveria vencer a Minas Gerais, e na outra vencer São Paulo. Por esse motivo, a gente vai chamar de política café com leite, porque há um revezamento entre os principais estados, né, produtores do país, as principais economias, tá certo? E essa política ela se estabelecia uma vez que lá na base, lá no município, né, o coronel fazia com que seus trabalhadores votassem naquele candidato. Flávio, como é que era tão certeiro esse processo? Havia muitas fraudes. Dentre essas fraudes, a gente vai ter o voto de cabresto, né? Que vai ser essa fraude maior eleitoral. E muitas outras, a compra de voto, o voto do morto, entre outros. Tá certo? Voltando aí a falar um pouquinho mais da nossa economia naquele período, a gente vai ter um pouquinho aí do ciclo da borracha. E um ponto muito interessante é o quê? O Brasil é muito grande, então a gente tem uma diversidade de matéria-prima, cultura, população, paisagens, e saindo um pouco do Nordeste e do Sul do Brasil, focando aqui na região Norte do país, a gente vai ver que lá na região Norte a gente tinha um recurso muito massa, que eram as seringueiras. As seringueiras, elas são a geradora do látex. E é o que acontece. As seringueiras produzem látex. Lá no século XIX para o século XX, eu tenho uma segunda revolução industrial na Europa. E eu requero, para poder produzir, né, para ter algumas coisas, por exemplo, o carro, né, que eu tenho uma diversificação da minha indústria, por exemplo, a indústria automobilística, eu preciso de látex para fazer o pneu e a cama do meu carro, para poder fazer ele fluir. Então, a borracha, o látex, ele se torna essencial. Quem tinha isso? Região norte do Brasil. Então, a gente começa a produzir. Ao produzir esse látex, a gente dá margem para o crescimento de uma elite da borracha, tá certo? Os seringueiros, né? Os seringalistas e tudo mais, a galerinha dali, eles começam a arrecadar fundos nesse processo de ter essas seringueiras. Mas quem era que realmente trabalhava nos seringais? Era uma população pobre. Era uma população pobre que vinha do Nordeste, que vinha de outras regiões do Norte, tá certo? Em busca de emprego e melhorias de vida e acabavam sendo explorados nesse processo, tá certo? E aí, essa galera que explora esse grupo, né, que trabalha com látex, ele começa a enriquecer e a investir na cidade. Por quê? Olha o que a gente vai perceber, e isso é muito interessante. Manaus e Belém vai se destacar muito nesse processo, porque eram as principais cidades da região. E aí, existia um sentimento de época baseado na Belle Époque, né? Que era Paris, era a ideia de uma urbanização bela e tudo mais. Então a galera começa a investir na industrialização e, consequentemente, reurbanização da região. Vai existir novas avenidas, vai existir teatro, vai existir praças e tudo mais para consumir, né, essa nova cultura, tá? Flávio, como é que essa economia ela decaiu? Como é que ela entrou em decadência? Ela entra em decadência por conta de um fator de conflito. Durante o século XIX para o século XX, a gente vai ter a colonização do continente africano e do continente asiático. E aí a Inglaterra ela dominava esse processo. E aí quando ela percebe que ela gastava muito aqui no Brasil, era interessante em suas colônias ter, por exemplo, látex, né? Tem em suas colônias, por exemplo, a
as seringueiras, né? E aí eles conseguem levar mudas para lá, né? E aí eles começam a produzir lá e deixam de comprar ao Brasil. Então tem uma concorrência. Essa concorrência faz com que o nosso produto ele não seja tão bem vendido e, consequentemente, ele decaia, tá? Um fator muito interessante nesse processo é a compra do Acre. O Acre ele é uma região produtora que não pertencia ao Brasil, mas ele era ocupado pelo Brasil, tá certo? E para ter acesso ao Acre, o governo brasileiro ele vai assinar um Tratado de Petrópolis, né? Que vai ser justamente para comprar o Acre e tentar desenvolver a região, por exemplo, fazendo uma ferrovia que conectasse ali a Venezuela ao Brasil e assim pudesse escoar o produto da floresta para o oceano, tá certo? Para essa próxima parte aqui, a gente vai dar uma pausa e a gente vai fazer um segundo vídeo só para tratar dela, tá certo? Mas é importante a gente ter uma calma muito bacana sobre essa fase aqui em particular, porque a gente consegue internalizar muitas mudanças sociais, beleza? Então, até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e esse conteúdo possa lhe ajudar.